Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Vamos continuar a leitura da Carta aos Romanos, para ver se acabamos este livro, para começar o outro que é mais interessante. Ora bem, acabei de ler ali. Paulo escreveu a carta em Corinto antes de encetar a viagem a Jerusalém com a coleta para os santos cristãos da Judeia, Romanos 15, 25. Pede aos cristãos de Roma que lutem com ele pelas orações para escaparem aos incrédulos da Judeia, de modo a que este seu serviço a Jerusalém seja bem acolhido pelos santos. Romanos 15:31. Já sabemos que assim não aconteceu. E escreve também para ser ajudado pelos cristãos de Roma. Na sua passagem para a missão apostólica a desenvolver em Espanha, uma vez que tinha esgotado o seu campo de ação nas regiões do Oriente, Macedónia e Acaia. 15:23. Paulo sabe que a comunidade cristã de Jerusalém está de bem com as sinagogas dos judeus. Desta maneira, os cristãos deviam ter ouvido falar de Paulo como de alguém de ideias muito avançadas por causa das suas posições contra a lei de Moisés. E é com o objetivo de esclarecer os cristãos que escreve a carta. Na saudação final diz: Saúde-vos o meu colaborador Timóteo, assim como os meus concidadãos Lúcio, Jasão e Sosipatro. 16:21. Em seguida lemos: Saúde-vos eu, Tércio, que escrevi esta carta no Senhor. 16:22. Não foi, pois, Paulo que escreveu, mas um seu colaborador, Tércio, que serviu de secretário. Paulo ditava e Tércio escrevia. O mesmo acontece com a carta aos Gálatas. Só a conclusão é que foi escrita por Paulo. Vede com que grandes letras vos escrevo pela minha mão. Gálatas 6:11. O costume das cartas de mensagem serem escritas por secretários leva-nos a muitas interrogações. Não é a mesma coisa um autor escrever pela sua mão ou mandar escrever servindo-se de um secretário. Também não é a mesma coisa escrever-se uma carta breve a um familiar ou amigo, num papiro ou pequeno pergaminho, numa página, ou escrever-se uma grande carta de ideologia política, filosófica, teológica, como é o caso das cartas aos Romanos, que pode ter levado dias e semanas a escrever. De facto, a carta é muito densa em ideias, cheia de anacolutos, com blocos doutrinais muito distintos. A unidade literária e estrutural não é fácil. Ainda está por nascer o exegeta que nos forneça uma compreensão absoluta da carta, porque Paulo esmera-se nos artifícios literários da retórica, seja helenista, seja rabínica, para convencer os seus leitores romanos da verdade cristológica e soteriológica que o assiste. Mas o que é que pertence a Paulo e o que é que pertence a Tércio? Quantos dias e semanas levou a carta a escrever? Os anacolutos e a falta de unidade interna entre os diversos blocos não dependem desta realidade. Uma coisa é certa: a forma literária e os conteúdos doutrinais são tipicamente paulinos. Os exegetas concluem que o assunto principal reside em Romanos 1, 16, 17
eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo o crente, primeiro o judeu e depois o grego, pois nele a justiça de Deus revela-se através da fé, conforme está escrito: o justo viverá da fé. Amém. No termo Evangelho e na afirmação, a justiça de Deus revela-se pela fé. Reside o coração da carta, que depois vai irrigar o sangue saído do meu mesmo coração por todos os corpos ou unidades literárias consequentes. Entre as muitas e variadas propostas de estrutura literária e doutrinal da Carta aos Romanos, podemos distinguir os seguintes blocos. Introdução 1:17. Paulo saúda os cristãos de Roma e diz-lhes que se lembrem continuamente deles nas suas orações, e que, versos 10, e que tenho o propósito de também lhes anunciar o Evangelho, versos 15. Este propósito parece contradizer o que escreve em 15:20. Sem dúvida que Paulo quer falar-lhes, cara a cara, sobre a maneira própria de ver o Evangelho, diferente dos judaizantes, mas não é isto mesmo o que ele expõe na sua carta. E porque apresenta este propósito de lhes anunciar o Evangelho, termina a saudação com a afirmação decisiva da carta nos versos 16 e 17, já exposta. No Evangelho, como o entende, é que se revela a justificação e salvação de Deus por meio da fé. Segundo, se o Evangelho é que nos salva, Paulo passa a expor uma nova secção em 1:18:3-20. A ação de Deus no mundo novo do Evangelho, em contraste com o mundo velho dos pecados dos pagãos, acentuando a homossexualidade de homens e mulheres, 1:26, mas também dos judeus incapazes de cumprir com todos os preceitos da lei. Esta secção termina em 3:19-20, com uma das afirmações mais contundentes de Paulo. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei de Moisés diz é dito para os que estão sob a lei, a fim de que toda a língua se cale e todo o mundo se reconheça culpado diante de Deus, pois, pelas obras da lei, ninguém será justificado diante dele. De facto, pela lei só chega ao reconhecimento do pecado. 3. Na nova secção, em 3:21-4-25, Paulo glosa a afirmação fundamental de 1:16-17 sobre a justificação e salvação, não pela lei, mas pela fé, 3:21. Mas agora foi sem a lei que se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça e salvação que vem para todos os crentes, mediante a fé em Jesus Cristo. Versos 26. Deus mostra assim a sua justiça no tempo presente, porque Ele é justo e justifica quem tem fé em Jesus. Versos 30. Uma vez que há um só Deus, é Ele que há de justificar pela fé os circuncidados e os não circuncidados, mediante a fé. 4:3. Não foi em virtude da lei, mas da justiça obtida pela fé que Abraão, ou à sua descendência, foi feita a promessa de que havia de receber o mundo em herança. De facto, se os herdeiros o são em virtude da lei, nesse caso tornou-se inútil a fé, e ficou sem efeito a promessa. É que a lei produz a ira, mas onde há lei, também não há transgressão. Quarto, capítulo 5 constitui outra secção.
abre com certeza da justificação salvação pela fé, de modo que se estabelece finalmente a paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versos 1. A partir desta afirmação, Paulo passa do dom da fé e da graça, onde nos encontramos firmemente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, versos 2, para a glória das tribulações, à imagem de Jesus Cristo. O apóstolo não se fixa jamais na glória da fé e da ressurreição como absoluto definitivo, sem lançar o olhar para a cruz de Cristo e, com ela, para a nossa morte ao pecado. Este olhar leva-o a discursar sobre o batismo de muitas formas, e é neste horizonte que expõe, em 5:12-21, a doutrina sobre o velho Adão e o novo Adão. Porque um só homem entrou o pecado no mundo e, pelo pecado, a morte. Versos 12. Mas o que se passa com o dom gratuito não é o mesmo que se passa com a falta não é o mesmo que se passa com a falta. Se, pela falta de um só, todos morreram, com muito mais razão, a graça de Deus, aquela graça oferecida por meio de um só homem, Jesus Cristo, foi a todos concedida em abundância. Desculpa. Os leitores devem lembrar-se deste texto e as suas consequências, por causa do pecado original de Gênesis 2:3. Paulo não pensa no pecado original como depois foi exposto por Agostinho de Hipona. A sua intenção é realçar o qualitativamente do novo da salvação de Jesus Cristo. Versos 20. A lei interveio para aumentar a falta, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. 5. Os capítulos 6 e 8 são uma peça literária dominada pela retórica de Paulo, absolutamente genial. O apóstolo lança 4 objeções e responde de todo o seu gênio retórico. 6.1. Que havemos de concluir que vamos permanecer no pecado para que aumente a graça? De maneira nenhuma. 6.15. Então vamos pecar porque não? Pelo batismo já não somos escravos do pecado. Portanto, que o pecado não reine mais no vosso corpo, nem obedeceis às suas paixões. Porque não estamos sob a lei, mas sob a graça, de modo nenhum. 7.7. Que devemos concluir que a lei é igual ao pecado? De maneira nenhuma. 7.13. Será então que aquilo que é bom se transformou em morte para mim? De maneira nenhuma. Convidamos os leitores a lerem calmamente as respostas de Paulo às suas próprias objeções. Paulo coloca na pessoa dos seus leitores romanos porque havia ideias contra Paulo sobre a lógica da sua doutrina da salvação pela fé e não pela lei. Tal doutrinação não levaria facilmente a uma liberalização do pecado e a uma identificação da lei com o próprio pecado. Paulo desfaz todos os possíveis equívocos com afirmações doutrinais, repisadas e glosadas, sem esquecer na floresta da sua retórica as chamadas de atenção à paranética sobre o pecado real de cada um. 6, 12, 17, 19, 7, 5. Nesta secção, há que ter em consideração a unidade literária de 7, 7, 8, 4, uma vez
que o apóstolo se refere ao eu humano sempre na primeira pessoa, verso 7. Mas eu não conheci o pecado, versos 9. Eu, sem a lei, estava vivo outrora, verso 13. Será então que aquilo que é bom se transformou em morte para mim, versos 16. Ora, se o que eu não quero é o que faço, verso 17, mas então já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim, versos 18. Sim, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisa boa, verso 19. E é que não é o bem que eu quero que faço, mas o mal que eu não quero, isso é que pratico. Verso 24. Que homem miserável sou eu. Verso 25. Concluindo, eu sou o mesmo que, com o Espírito, sirvo a lei de Deus e, com a carne, a lei do pecado. Paulo, desta maneira, apresenta-se como o ícone da humanidade dividida entre a lei, o pecado e a graça. Nem é por acaso que em 7:17 aparecem conjuntamente com os protagonistas da ação. Lei, nomos, pecado, amartia e eu, ego, como veremos mais adiante pela mão de J. A. Fitzmayer. A doutrinação de Paulo deixa o campo semântico da história. Cartas aos Gálatas e Romanos da primeira parte para passar ao campo semântico do eu. Ao longo destes 2000 anos, a começar pelos padres da Igreja, sobretudo Orígenes e Jerónimos, sempre se discutiu se Paulo se referia a ele mesmo na sua vivência de judeu e cristão, frente ao pecado e à lei, ou se refere, num sentido coletivo, toda a humanidade. Se lermos com atenção o texto, há que distinguir entre 7:7:13 e 7:14:25. A partir de 7:14, o protagonismo do eu é o cada vez maior. Sujeito não se limita a narrar factos passados, mas fala no presente. Sendo assim, este eu deve referir-se de algum modo, ao sujeito que pronuncia o discurso, isto é, ao próprio Paulo. Isto é 26, Juan Miguel Dias, Rodelas e Biden, página 187. Por outro lado, o grito de 7:24, em duplicado, que o homem miserável sou eu, quem me há de libertar deste corpo que pertence à morte? É estranho na boca de alguém já redimido. Trata-se apenas de um recurso retórico porque, logo a seguir, no versículo 25, vem a resposta: graças a Deus, fui liberto por meio de Cristo, nosso Senhor. E a conclusão do drama não acaba neste pequeno hino de ação de graças, concluindo: eu sou o mesmo que, com o Espírito, sirvo a lei de Deus e, com a carne, a lei do pecado. Desculpa. Paulo, todo cristão é um homem liberto da lei e do pecado, por dom e de graça de Deus, através de Jesus Cristo, Senhor nosso. Mas continua um cristão carnal e mortal no seu presente histórico e na sua tensão entre o espírito, a lei, o pecado e a carne, homem mortal. Esta tensão, drama de Paulo e do cristão, sofre uma nova alteração no capítulo que se segue, em 8:1-4. Portanto, agora não há mais condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. É que a lei do Espírito
que dá a vida libertou-te em Cristo Jesus da lei, do pecado e da morte. De facto, Deus fez o que era impossível à lei, por estar sujeita à fraqueza da carne, ao enviar o seu próprio Filho em carne idêntica à do pecado e como sacrifício de expiação pelo pecado, cai peri amartias, condenou o pecado na carne, para que, assim, a justiça exibida pela lei possa ser plenamente cumprida em nós, que já não procedemos de acordo com a carne, mas com o Espírito. O autor, o eu, pessoal e passa ao tu doutrinal e catequético. É na lei do Espírito que dá a vida, libertou-te. A justificação, salvação, é um lado adquirido porque Deus fez o que era impossível à lei, partindo do princípio de que já não procedemos de acordo com a carne, mas com o Espírito. Realmente, Paulo não é para se ler à maneira de um teólogo de sistematização doutrinal. O seu pensamento é homogéneo, mas a forma literária muda continuamente. E não esqueçamos que, naquele tempo, uma carta desta grandeza podia levar semanas a ditar e escrever. Como acabamos de acenar, Paulo temia esta secção no capítulo 8, com uma doutrinação profunda sobre o Espírito. A partir da salvação pela fé, irrompe o mundo da lei do Espírito, que dá a vida e liberta. 8.2. Por um lado, e o da lei, do pecado e da morte. 8.2. Por outro, a palavra Espírito aparece neste capítulo 18 vezes, seja em oposição à lei, seja à carne. Humanidade pecadora, o homem cristão, Paulo vibra de modo imparável com a ação do Espírito. O mundo novo, saído do mistério pascal, é o mundo da salvação que só o Espírito e os espirituais podem entender. O mundo da lei carne escraviza e esmaga, enquanto que o do Espírito liberta e dá vida. E semelhante ação do Espírito não tem a ver apenas com o homem e mulher, mas também com toda a criação. Versos 8, 19 a 20. O capítulo 8, nesta linha de exaltação libertadora, termina nos versos 31 e 39, com um hino espantoso sobre o amor de Deus, só comparável ao hino sobre o amor. 1 Coríntios 13, como vimos. Que mais havemos de dizer? Se Deus está por nós, quem pode estar contra nós? Ele, que nem sequer poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não havia de nos oferecer tudo juntamente com ele? Quem irá acusar os eleitos de Deus? Deus é que nos justifica. Quem irá condená-los? Jesus Cristo, aquele que morreu, mais que ressuscitou, que está à direita de Deus e quem intercede por nós. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a morte, a nudez, o perigo, a espada? De acordo com o que está escrito, por causa de ti, estamos expostos à morte o dia inteiro. Fomos
fomos tratados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em tudo isso saímos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os potestades, nem a altura, nem o abismo, que nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Sexto, nos CC 9:11, nos capítulos 9:11, Paulo apresenta a teologia da eleição de Israel e o mistério da sua descrença no Messias e Filho de Deus. É, sem dúvida, um pequeno tratado de teologia sobre o assunto, sobre atual, sobretudo depois do Holocausto Nazi, as atitudes proféticas de João Paulo II em relação ao povo de Israel tiveram sempre este texto como fundo histórico e doutrinal. 7. Nos capítulos 12, 15, 13, Paulo apresenta uma grande parenese e catequese como corolário de ética e moral cristãos sobre os temas enunciados. Sobressai, no capítulo 14, o tema dos fortes e dos fracos. Os fortes são os cristãos que passam por cima das tradições judaicas sobre o impuro e puro relacionados com a comida. Calendários litúrgicos à volta do sol e da lua, dias de jejum com Jesus, acabaram-se as questões bizantinas sobre os pormenores canónicos da impureza ou pureza legais. Os fracos são os cristãos providos do judaísmo incapazes de ultrapassar estas barreiras. Paulo responde que é preciso entender uns e outros. Ambos têm razão. 14:1-3. Aquele que é fraco na fé, acolhei-o, sem cair em discussões sobre as suas maneiras de pensar. Enquanto a fé de um lhe permite comer de tudo, o que é fraco só come legumes. Quem come não despreza aquele que não come, e quem não come não julga aquele que come, porque Deus o escolheu. Verso 5. Além disso, enquanto um julga que há dias e dias, há quem julgue que os dias são todos iguais. Versos 10. Mas tu, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu irmão? Versos 14. Sei e estou convencido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo. Uma coisa é impura só para aquele que a considera como impura. Verso 17. É que o reino de Deus não é uma questão de comer e beber, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 8. Em 15, 14, 32, o apóstolo narra o objetivo da carta. Não se percebe porque é que Paulo deixou este assunto para o fim, em vez de o apresentar na saudação do capítulo 1, como seria mais lógico. 9. Finalmente, no capítulo 16, o apóstolo saúda 27 pessoas, entre homens e mulheres. Os autores continuam a perguntar como é que Paulo conhecia em Corinto tantas pessoas, com características, funções e atribuições tão variadas. Não admira que alguns exegetas concluam que se trata de um apêndice posterior. Como afirmamos, a razão de ser da carta tem
por fim expor a doutrina do apóstolo antes de chegar a Roma, sobre a questão da justificação pela fé e não pela lei, isto é, a justificação do seu Evangelho. Dizer Evangelho e dizer justificação pela fé é equivalente. A vida de Paulo como judeu e depois como cristão é um drama centrado na Torá Nomos, lei. Paulo quer ser um justo santo como o judeu zelota, mas conclui depois da sua conversão que a lei desvela o pecado, mas não tem força intrínseca para ser cumprida de modo a justificar salvar. Só a fé em Jesus Cristo tem essa força e poder. Paulo, na carta aos Gálatas, como vimos, apresenta argumentos de ordem histórica para explicar o mistério da ineficiência da lei. Mas na carta aos Romanos, segundo a tese de J.A. Fitzmyer, que aceitamos, fundamenta-se também na própria antropologia, sobretudo em 7:13-8:4. Ao compor a carta aos Romanos 7:13-8:4, 7:13-8 e depois 4, Paulo abandonou a explicação extrínseca e empregou outra mais intrínseca, isto é, uma reflexão filosófica da situação humana. Em Romanos mostra que o problema não surge por causa da lei como tal, mas por causa da humanidade, na sua condição intramundana de sarx, carne, alienada de Deus. É Deus que brilha nos nossos corações. Trazemos este tesouro em vasos de barro, para que se veja em que este extraordinário poder é de Deus e não nosso. Hostil a ele, por causa desta condição, o andropos, homem, ou ego-eu, é débil e está dominado pela amartia, pecado, que mora nele. Eu sou carnal, sarquinos, vendido ao pecado. Romanos 7:14. A amartia, força perversa, introduzida no mundo da existência humana pela transgressão de Adão, manteve em cativeiro o antropos, porque é basicamente carnal. Mesmo que reconheça a lei de Deus, com a sua mente reconhece também outro princípio que funciona nele e que está em luta com o primeiro. Já não sou eu que o realizo, mas o pecado que habita em mim. Romanos 7:17. Embora o ego sirva a lei de Deus, com a mente serve a lei do pecado com a carne. Romanos 7:25. Isto é, a mente humana reconhece a lei de Deus naquilo que ela é realmente, mas a condição débil humana, carnal, está presa do pecado, que Paulo chega a nomear em sentido figurado. Nomos, lei, a lei do pecado, que é um genitivo de oposição. 27. J.A. Fitzmyer, Ibn, página 1209. Esta oposição paulina, muito desenvolvida na teologia de Lutero, pode parecer pessimista, mas condiz com a teologia do pecado original de Gênesis 2:3. O assunto é sério porque, em nosso entender, Paulo deve ser lido a partir desta exegese clássica do mito do pecado original. Hoje revisitada, Paulo não tinha
outra saída devido aos instrumentos de trabalho da exegese do seu tempo. Os mitos foram lidos de maneira historicista. No entanto, o tempo de chegada de toda esta teologia histórica paulina nada perdeu do seu valor. Paulo não raciocina a partir apenas de Adão, antes a partir da novidade absoluta de Jesus Cristo, que nos salva em graça e amor. Paulo foca a câmara da sua televisão teológica no mistério pascal. Vê na imagem a novidade cristã da justificação-salvação e depois, em processo de retroprojeção, filma todo o passado, desde Adão a Abraão, de Abraão a Moisés e deste último até Jesus Cristo. Com Jesus Cristo acabou-se o tempo dos pedagogos, da escrava Sara, da promessa por cumprir. Chegamos finalmente à plenitude dos tempos, em que Jesus nos revela o Abba Pai. Gálatas 4:6, Romanos 8:15. Somos filhos da graça e do Espírito, vivendo em Cristo, com Cristo e por Cristo. Passou o tempo da lei. Desta forma, a antropologia pessimista de Paulo transforma-se em hino de louvor pela transformação do ator Jesus Cristo nos atores dos homens, mulheres, seus irmãos. Desgraçado de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Romanos 7:24. A resposta surge imediatamente. Graças a Deus. É por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta resposta ressoa em Romanos 8:1-4, como vimos acima. Aquilo que a lei de Moisés não consegue, realiza o Deus Pai no seu Filho. Jesus Cristo, a lei de Deus sobre a justiça, é universal e pessoal. Deve realizar-se. É uma lei que ressoa no mais profundo do homem. Responde à ordem cósmica e pessoal desde a aurora da humanidade. Perpassa por toda a história como exigência da realidade, da responsabilidade do homem. Interpõe entre o bem e o mal. Paulo relata de diversas maneiras ao longo da história da salvação, a partir da sua própria experiência como judeu fariseu e zelota. Conclui que não há solução porque a lei, antes de Abraão, com a promessa e com Moisés, só encontra solução no cumprimento da promessa em Jesus Cristo. Homem com os homens, filho com os filhos, Deus Emanuel com os ressuscitados do novo Israel. A lei de Moisés termina na lei do amor, e com o amor, diante do tribunal de Deus, não há mais razão para ter medo. Romanos 10:4. É que o fim da lei é Cristo, para que deste modo a justiça seja concedida a todo o que tem fé. Não se trate do fim da lei como se tudo terminasse com este fim, mas sim de um fim para que continue num ato de descontinuidade, contínua através da lei do amor e do Espírito, em Cristo, com Cristo e por Cristo. A justiça e consequente lei da natureza humana, responsável e livre perante Deus, a consciência e a sociedade, continua sempre em aberto. Romanos 2:14. Com efeito, quando há gentios que, não tendo a lei, praticam, por inclinação natural, o que está na lei, embora não tenham a lei,
embora não tenham a lei para si próprios, são lei, mas não como absoluto em si mesmo, mas como absoluto gratuito por amor do próprio Deus, manifestado em natureza humana e salvadora, valor expiatório, redentor, salvador e sacramental da pessoa de Jesus Cristo. Ver Romanos 8:4. 8:4. Pela graça e pela fé em Jesus Cristo, o cristão cumpre as exigências da lei de Deus, seu propósito e seu destino. E no meio de todo este mundo, ao mesmo tempo simples e complexo, divino e humano, o homem paulino e cristão, como metáfora e matriz de todos os polos, sabe que a vida cristã continua a jogar-se entre o espírito e a carne. Gálatas 5, 16, 17. Mas eu digo-vos, caminhei no espírito, e não realizeis os apetites carnais, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Desculpe. São de facto realidades que estão em conflito uma com a outra, de tal modo que aquilo que quereis não fazeis. Os leitores estão recordados de que começamos este assunto sobre Paulo com a citação de Romanos 3, 27, 28 e 31, que revoluciona a vida e o pensamento de Martinho Lutero, semente da Reforma Protestante. De então para cá não terminou a Guerra da Reforma. Não terminou. Da Reforma Protestante e contra a Reforma Católica. No entanto, ultimamente o diálogo ecuménico estabeleceu pontes entre os dois campos religiosos cristãos. O estudo sério e descomprometido do lado protestante e do lado católico conduziu à Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, 1994. Para melhor compreensão, referimos alguns pontos deste documento. É nossa fé comum que a justificação é a obra do Deus uno e trino. Por isso, justificação significa que o próprio Cristo é a nossa justiça, da qual nos tornamos participantes através do Espírito Santo, segundo a vontade do Pai. Confessamos juntos, somente pela graça, na fé, na obra salvífica, na fé, na obra salvífica de Cristo, e não por causa do nosso mérito, somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova os corações e nos capacita e chama para as boas obras. 17. Compartilhamos a convicção de que a mensagem da justificação nos remete de forma especial para o centro do testemunho neotestamentário da ação salvífica de Deus em Cristo. Ele nos diz que, como pecadores, devemos a nossa vida nova unicamente à misericórdia perdoadora e renovadora de Deus. Misericórdia esta com a qual só podemos ser presenteados e que só podemos receber na fé, mas que nunca, de qualquer forma que seja, podemos fazer por merecer. 19. Confessamos juntos que o ser humano, no que diz respeito à sua salvação, depende completamente da graça salvadora de Deus. A liberdade que ele possui para com as pessoas e coisas do mundo não é liberdade com relação à salvação. Isto quer dizer que, como pecador, ele encontra-se sob o juízo de Deus, sendo por si só incapaz de se voltar para Deus em busca de salvação, ou de merecer a sua justificação perante Deus, ou de alcançar a salvação pela própria força. A justificação acontece somente por graça, porque católicos e luteranos confessam isso conjuntamente, deve dizer-se.
Se algum pagão vos convidar, comei de tudo o que vos for servido, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei por glória de Deus. 20. Quando os católicos dizem que o ser humano coopera na preparação e aceitação da justificação por assentir à ação justificadora de Deus, eles veem mesmo nesse assentimento pessoal um efeito da graça e não uma ação humana a partir de forças próprias. 21. Segundo a concepção luterana, o ser humano é incapaz de cooperar na sua salvação porque, como pecador, ele resiste ativamente a Deus e à sua ação salvadora. Os luteranos não negam que o ser humano possa rejeitar a atuação da graça, quando sublinham que o ser humano pode tão somente receber mero passivo a justificação, rejeitam com isso qualquer possibilidade de uma contribuição própria do ser humano para a sua justificação, mas não negam a sua plena participação pessoal na fé, que é operada pela própria palavra de Deus. 25. Confessamos juntos que o pecador é justificado pela fé na ação salvífica de Deus em Cristo. Essa salvação é-lhe presenteada pelo Espírito Santo no batismo como no fundamento de toda a sua vida cristã. Desculpe. Na fé justificadora, o ser humano confia Desculpe. O ser humano confia na promessa graciosa de Deus. Nessa fé estão compreendidos a esperança em Deus e o amor a Ele. Essa fé atua pelo amor, por isso o cristão não pode e não deve ficar sem obras, mas tudo o que no ser humano precede ou se segue ao livre presente da fé não é fundamento da justificação, nem a faz merecer. 26. Segundo a compreensão luterana, Deus justifica o pecador somente na fé, sola fides. Também, segundo a compreensão católica, a fé é fundamental para a justificação, pois sem fé não pode haver justificação. Como ouvinte da palavra e crente, o ser humano é justificado por meio do batismo. 28. Confessamos juntos que no batismo o Espírito Santo une a pessoa com Cristo, a justifica e realmente a renova. Não obstante, a pessoa justificada durante toda a vida permanece incessantemente dependente da graça de Deus que justifica de modo incondicional. Também ela está continuamente exposta ao poder do pecado e suas investidas. Capítulos Romanos CF, Romanos 6, 12, 14, não estando isenta a luta vitalícia contra a oposição a Deus em termos de cobiça egoísta do velho Adão, CF Gálatas 5, 16, Romanos 7, 7, 10, também a pessoa justificada precisa de pedir, como no Pai Nosso, em cada dia, o perdão de Deus. CF Mateus 6,12, 1 Jó 1,9. É chamada constantemente à conversão e ao arrependimento e recebe continuamente o perdão. 31. Confessamos juntos que o ser humano é justificado na fé no Evangelho, independentemente das obras da lei. Romanos 3,28. Cristo cumpriu a lei e, por sua morte e ressurreição, a superou como caminho para a salvação. Confessamos ao mesmo tempo que
Os mandamentos de Deus permanecem em vigor para a pessoa justificada e que Cristo, na sua palavra e vida, expressa a vontade de Deus, que constitui padrão de conduta também para a pessoa justificada. Mandamento, depois tem aqui um boneco que diz mandamentos de um lado e as Cés aqui. 37. Confessamos juntos que as boas obras, uma vida cristã em fé, esperança e amor, se seguem à justificação e são frutos da justificação. Quando a pessoa justificada vive em Cristo e atua na graça recebida, produz, biblicamente falando, bom fruto. Essa consequência da justificação é ao mesmo tempo uma obrigação a ser cumprida pelo cristão, na medida em que luta contra o pecado durante a vida toda. Por isso, Jesus e os escritos apostólicos admoestam os cristãos a realizar obras de amor. 40. A compreensão da doutrina da justificação exposta nesta DC mostra que entre luteranos e católicos existe um consenso em verdades básicas da doutrina da justificação. À luz desse consenso, as diferenças remanescentes na terminologia, na articulação teológica e na ênfase de compreensão da justificação descritas nos parágrafos 18 a 39 são aceitáveis. Por isso, as formas distintas pelas quais luteranos e católicos articulam a fé na justificação estão abertas uma para a outra e não anulam o consenso nas verdades básicas. 43. O nosso consenso em verdade básica da doutrina da justificação precisa de surtir efeitos e de se comprovar na vida e na doutrina das igrejas. A este respeito, existem ainda questões de importância diversificada que exigem ulteriores esclarecimentos, entre outras, por exemplo, a relação entre a palavra de Deus e a doutrina eclesiástica, bem como a doutrina a respeito da Igreja, da autoridade na Igreja, da sua unidade, do ministério dos sacramentos e, finalmente, a doutrina da relação entre a justificação e a ética social. Temos a convicção de que a compreensão comum oferece uma base sólida para esse esclarecimento. As igrejas luteranas e a Igreja Católica Romana continuam a empenhar-se em aprofundar a compreensão comum e fazê-la fortificar na doutrina e na vida eclesiais. Paulo, servo de Cristo, chamado a ser apóstolo, exorto-vos a que tenhais cautela com o que provocam divisões contra a doutrina que aprendeste. E acabou. Comentários: Padre Carreira das Naves, ilustrações Pedro Proença, design Jorge Silva, revisão Noêmia Lopes, direção Henrique Monteiro, edição Paulo Paixão, coordenação editorial Mário Robalo, revisão de edição António Laja Neves, coordenação de projeto Mónica Balsemão, assistente de produção Cristina Battle e Fonte, pré-impressão é de imprensa, impressão e acabamento Peres Artes Gráficas, depósitos legal, obra completa em Nucan Print Cream 15115 GR Miolo em 300 RK, não sei o que é isto. Primeiro livro, apresentação. E é isto, e assim chegamos ao fim das cartas.
de Paulo. Agora a seguir, mas já está longo, este vai ser por aqui. Agora vai ser. Vejam só a capa deste livro. Ih, tantos olhos, tantos cornos. Que grande bode. Vi um anjo que descia do céu, trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Agarrou o dragão, a serpente antiga que tão bem se chama Diabo ou Satanás. Prendeu-o por 1000 anos e lançou no abismo, que depois fechou e selou, para que ele não mais enganasse as nações. Apocalipse 20:1-3. Excertos de textos sagrados. No início de cada capítulo tem como fonte a Bíblia Sagrada. Introdução: o livro dos símbolos. Eu, João, vi alguém com aparência humana, colocou a mão direita sobre mim, dizendo: sou o primeiro e o último. Estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Nosso Senhor, vem, Maranata, vem. Nós também queremos viver pelos séculos dos séculos, juntamente, louvar, adorar, honrar, glorificar ao Pai, todos juntos, criar, bem, expandar. O que nos roubaram vai-nos ser dado muitas vezes mais e eles vão ficar sem nada. Será que é assim que está escrito? O livro do Apocalipse, o último de toda a Bíblia, é talvez o texto bíblico que mais discussão tem levantado ao longo dos tempos. Tanto nas igrejas cristãs como fora delas. Não estamos perante uma narrativa histórica à semelhança dos evangelhos ou dos profetas. Não são cartas como as cartas de Paulo, nem poesia como os salmos ou os cânticos dos cânticos. Estamos diante de uma narrativa apocalíptica que só tem paralelo a nível literário, como o livro de Daniel e outras obras apocalípticas judaicas intertextil a nível literário, com o livro de Daniel e outras obras apocalípticas judaicas intertestamentárias que nos podem ajudar na compreensão do respectivo género literário. A palavra Apocalipse significa revelação sobre realidades a acontecer em tempos próximos e futuros. Como muito bem enuncia a introdução do livro, revelação de Jesus Cristo. Deus encarregou-o de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele comunicou pelo anjo que enviou ao seu servo João. 1:1. Neste simples enunciado aparecem 4 protagonistas: Deus, Jesus Cristo, o anjo e João. Não é Deus quem fala diretamente a João, ao contrário do Antigo Testamento, quando Deus fala diretamente a Moisés ou aos profetas, mas revela por Jesus Cristo, que, por sua vez, revela pelo anjo ao seu servo João. Mas, mais ainda, o veículo da palavra reveladora encerra uma literatura de símbolos, signos, imagens, selos, trompetas, taças, cordeiro, dragão, bestas, prostituta, Babilónia, número 666, que só se compreendem se forem devidamente descodificadas. E é nesta descodificação que reside
a grandeza e a dificuldade do livro e da sua mensagem. Por tudo isto, o livro do Apocalipse termina apresentando, nos dois últimos capítulos, 21 e 22, a utopia ao mesmo tempo histórica e transcendente dos novos céus e a nova terra. 21:1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Mas antes que tudo isto aconteça, há o drama, tragédia histórico da humanidade, dos crentes cristãos, seguidores do Cordeiro, perseguidos pelo dragão. O Cordeiro vence o dragão, de modo a que os cristãos possam realizar na terra um reinado de paz durante 1000 anos. 20:10. Mas ainda não é o fim. No termo dos 1000 anos, o dragão é solto e combate novamente o Cordeiro e seus seguidores. Só depois é que acontecem as bodas do Cordeiro com a noiva, cristãos, e com as bodas, os novos céus e a nova terra. O happy end chegou finalmente. Acabou o reinado dos maus contra os bons. Venceram os bons por obra e graça do Cordeiro de Deus, bem à maneira de qualquer conto, drama, tragédia entre o bem, o bom e o mau, ou, melhor, entre o bem e o mal. Mesmo assim, o epílogo do livro 22:6-21 deixa-nos na refrega da história, suspirando pela vinda de Jesus. Voltamos à introdução. 22:6. O Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que brevemente vai acontecer. Quando tudo parecia terminado, com as bodas do Cordeiro e da noiva, eis que ainda não é chegado o fim. Jesus repete em 22:7-12. Eis que eu venho em breve para recompensar e retribuir a cada um conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Subsistem os cães, feiticeiros, luxuriosos, assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a fraude. 22:15. Não admira então que os cristãos continuem com a súplica Amém. Vem, Senhor Jesus. 22:20. Livro estranho. Pelo menos foi assim que ele entrou na história da Igreja. De facto, o Apocalipse tornou-se, ao longo destes 2000 anos, um livro estranho, sobretudo por causa do célebre milenarismo do capítulo 20 e do drama histórico entre o Cordeiro, o dragão e as bestas. A imagética simbólica do Apocalipse tem servido para interpretar a insatisfação religiosa, política e económica de muitos autores, pensadores, místicos, artísticos, cineastas. Quem é que não viu já algum dos filmes sobre o Apocalipse? E por hoje ficamos aqui, já lemos uma introdução à apresentação do livro. E a seguir vamos, é interessante, vamos, ela é poderosa, feliz e economicamente, mas mais uma reflexão, confirmação. E assim estou muito cansado. Fui a erva para o gado. A campo, roçador, vá lá que alguém me ajudou hoje, bem bom, já me aliviou um bocado das costas. Temos que ser uns para os outros, e é assim a vida, ser uns para os outros, embora
Nem sempre podemos confiar, mas temos que ter fé em Deus e na sua justiça. Ninguém escapa. Tudo é ponta, amados. Todos os dias. Eu estou aqui a ler e está tudo a seguir. Está aqui tudo. Não há nada que negar. Vai passar a linha que era gigante. Vais ver, todos vão ver tudo. Alguém tem palavras para contradizer o que se vai ver, a verdade a desenrolar. Cada um sabe quando a semear. Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Só tem é receber de quem tem que temer. Vai receber muitas vezes mais o que eles sem nada vão ficar. E eles não se estão a acreditar que não, se não correr para se arrepender, se não acordar rápido, a coisa ainda vai ser pior do que o que eu ando a falar. Beijos e abraços. E no próximo vídeo vamos continuar, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Que o Espírito Santo habite em vocês também e que vos dê discernimento, ilumine o vosso caminho, vos guie, vos proteja e guarde na sua graça divina, a graça divina de Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso esperado Maranata e ansiado. Amados, o que interessa é o que o juiz do juiz vai dizer. O resto é letra do diabo para enganar a moca. Mas agora há aparelhos e a moca ouviu. E quando eles iam para atacar a moca, ela estava preparada. Isso é o tiro para culatra. Vai ser o tiro para culatra a todos. Já o meu avô dizia, quem se ri ao fim é que se ri melhor, rapaz. Tem cuidado. Beijos e abraços. E fujam do medo. Com medo cada vez vai atacar mais. Com estas leis draconianas que vão começar a sair. E os mosquitos do Bill Gates a aparecer. E vão ser das aves, não sei. Se calhar dos mosquitos, eles dizem que são das aves. É tanta mentira que já é mais um momento.